Esta é uma história fictícia inspirada no universo de BoJack Horseman. Existe uma teoria curiosa entre alguns fãs. E se existisse um episódio de BoJack Horseman que nunca foi ao ar? Não porque fosse censurado, nem porque tivesse sido perdido, mas porque ninguém que trabalhou nele queria que o público o visse. A história começou anos depois do fim da série, quando um antigo editor de animação publicou uma mensagem estranha em um fórum praticamente abandonado. Ela dizia apenas: o episódio 17 da última temporada nunca deveria ter sido renderizado. A maioria das pessoas ignorou. Parecia apenas mais uma invenção da internet. Mas alguns usuários resolveram investigar. Eles descobriram que o antigo funcionário realmente havia trabalhado em um estúdio de animação. Poucos dias depois, a conta desapareceu, sem explicação. O tópico também. Meses mais tarde, um usuário apareceu dizendo ter encontrado um HD comprado em um leilão de equipamentos antigos. Dentro dele havia centenas de arquivos comuns. Modelos 3D, áudios, animações inacabadas. Até que um arquivo chamou a atenção. O nome era simples: BJ Final 17.9. Ninguém reconhecia aquele nome. Oficialmente, esse episódio nunca existiu. Mesmo assim, o vídeo tinha 29 minutos. O usuário publicou apenas uma captura de tela. Era BoJack sentado sozinho em sua sala. Mas havia algo errado. Os olhos. Eles não eram desenhados como na série. Pareciam reais. Não hiperrealistas, mas suficientemente humanos para causar desconforto. A postagem viralizou rapidamente. Antes que alguém pudesse baixar o arquivo completo, ela foi apagada. O autor nunca voltou ao fórum. Durante anos, aquilo virou apenas mais uma lenda da comunidade. Até que um youtuber especializado em mídia perdida afirmou ter conseguido uma cópia. Ele prometeu assistir ao vídeo inteiro em uma transmissão ao vivo. Entraram esperando uma brincadeira. Nos primeiros minutos, parecia apenas um episódio comum. A abertura era idêntica. A música também. BoJack acordava em sua casa como sempre. Mas ninguém dizia absolutamente nada. 5 minutos. Nenhuma fala. Apenas o som ambiente. Relógios, madeira estalando, respiração. O estranho era que BoJack parecia perceber a câmera. Não como um personagem, como alguém sendo observado. Em determinado momento, ele olhava diretamente para quem assistia. Durante quase 30 segundos, sem piscar, sem expressão. O chat da transmissão começou a ficar estranho. Centenas de pessoas escreviam a mesma frase: ele está olhando para mim. O youtuber tentou rir da situação. Disse que era apenas um recurso artístico. Mas sua voz começou a ficar diferente. Mais baixa, mais lenta. Ele olhou para o segundo monitor várias vezes, como se tivesse visto alguma coisa fora da tela. Então fez uma pergunta completamente inesperada. Vocês também estão ouvindo alguém respirar? O chat explodiu. Alguns diziam que não. Outros afirmavam que havia uma segunda respiração misturada ao áudio do vídeo. Uma respiração extremamente lenta, quase imperceptível. O youtuber aumentou o volume. Foi então que todos ouviram. Não parecia vir da animação. Parecia vir do microfone dele. A transmissão terminou segundos depois, sem encerramento, sem despedida. Apenas ficou preta. No dia seguinte, o canal inteiro havia sido apagado, como se nunca tivesse existido. Mas algumas pessoas juram que conseguiram gravar pequenos trechos antes da queda da live. Esses fragmentos ainda circulam pela internet. E todos mostram exatamente o mesmo momento. BoJack olhando diretamente para a tela, sem dizer uma única palavra, como se estivesse esperando alguém ou alguma coisa. Durante semanas,
Ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido na transmissão. Alguns diziam que era apenas uma campanha de marketing muito bem feita. Outros acreditavam que o vídeo inteiro era uma montagem. Mas havia um detalhe que ninguém conseguia reproduzir. Toda a cópia do suposto episódio terminava corrompida exatamente no mesmo ponto. Sempre na cena em que Bojack olhava diretamente para a câmera. Não importava onde o arquivo fosse salvo. Depois daquele momento, o restante do vídeo simplesmente desaparecia, como se nunca tivesse existido. Mesmo assim, a curiosidade continuava crescendo. Até que um programador decidiu analisar o arquivo quadro por quadro. Ele não procurava mensagens escondidas. Queria apenas entender por que o vídeo quebrava sempre no mesmo lugar. Nas primeiras horas, nada parecia estranho. Os quadros eram normais, a animação seguia o estilo conhecido da série. Mas quando chegou ao momento do olhar, encontrou algo impossível. Entre dois quadros consecutivos, havia uma única imagem que não fazia parte da animação. Era uma fotografia, preto e branco. Mostrava uma sala completamente vazia. Sem móveis, sem janelas, sem portas. Apenas 4 paredes. No centro da imagem existia uma cadeira. E sobre a cadeira havia um bilhete. O texto era pequeno. Mesmo ampliando a imagem, quase não dava para ler. Depois de horas tentando melhorar a qualidade, ele conseguiu distinguir apenas uma frase. Você continua assistindo porque acha que a história é sobre mim. Aquilo não fazia sentido. Era apenas uma imagem escondida. Ou pelo menos era isso que parecia. No dia seguinte, o programador publicou sua descoberta. Horas depois, apagou tudo. Apenas eu encontrei a sala. Ninguém entendeu. Os meses passaram, e a história virou mais uma lenda da internet. Até que pessoas começaram a notar outra coincidência. Quem dizia ter assistido ao episódio completo, descrevia exatamente o mesmo sonho. Sempre o mesmo, sempre idêntico. No sonho, Bojack caminhava sozinho por um corredor infinito. As paredes eram escuras. Não existiam quadros, nem portas, nem janelas. Apenas passos. Lentos, constantes. Quando finalmente ele parava de andar, olhava diretamente para quem estava sonhando. E perguntava: Você também está preso assistindo à sua própria vida? Depois disso, todos acordavam exatamente às 3h17 da manhã. Sempre no mesmo horário. Sempre com a televisão ligada. Mesmo quando tinham certeza de que ela estava desligada antes de dormir. Naturalmente, a maioria tratou tudo como coincidência. Até que um detalhe começou a chamar a atenção. Algumas pessoas juravam que durante poucos segundos, a tela mostrava apenas uma imagem estática. Bojack sentado em silêncio, olhando para frente, esperando, sem movimento algum, como se não estivesse assistindo ao espectador. Como se estivesse esperando que o espectador dissesse alguma coisa primeiro. Anos depois, um antigo artista, que trabalhou na produção da série, foi questionado sobre a história durante uma convenção. Ele sorriu, ficou alguns segundos em silêncio, e respondeu apenas: Às vezes os fãs encontram significados onde eles não existem. Era uma resposta completamente normal, exceto por um detalhe. Enquanto dizia isso, ele olhou rapidamente para uma cadeira vazia, no canto do palco. Como se houvesse alguém sentado ali. A gravação termina nesse momento. Até hoje, ninguém encontrou qualquer prova de que esse episódio realmente existiu. Não há registros oficiais. Nenhum roteiro. Nenhum documento. Nenhum funcionário confirmou sua produção. Provavelmente, tudo não passa de uma creepypasta criada por fãs. Mas existe uma última curiosidade.
se você pausar a abertura de qualquer episódio de BoJack Horseman, exatamente no instante em que BoJack encara a tela, talvez tenha a impressão de que ele está olhando diretamente para você. Provavelmente é apenas um enquadramento. Ou talvez seja exatamente isso que torna as boas histórias tão difíceis de esquecer. Porque depois que a dúvida entra na nossa cabeça, até o silêncio parece esconder alguma coisa. E talvez o episódio que nunca existiu continue fazendo o que sempre fez de melhor. Não assustar quem assiste, mas fazer cada pessoa imaginar o que poderia haver no próximo quadro.